Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre com essa igreja amada. Muito bom estar aqui nesse dia festivo, aniversário do meu amigo pastor Carlos Alberto Fernandes. Deus nos dá amigos. E bem antes de eu pastorear a Igreja Batista Betel ali no Riviera, nós já nos conhecíamos e Deus nos aproximou. Quando você disse que aprendeu muito comigo, sou eu que aprendo com você. O homem apaixonado pelo Senhor. E orando ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que vai de encontro à sua vida. E eu creio que é a vida da igreja. Eu quero falar nessa noite sobre o legado de um homem de Deus. O legado de um homem de Deus. Nós vivemos dias muito difíceis, onde a igreja precisa de uma liderança forte. E no conteúdo dessa liderança, a igreja necessita de homens de Deus. Homens que estão construindo um legado que glorifique a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, verso 6. Eu quero ler esse versículo em duas versões. Na NVI, a Nova Versão Internacional. Depois eu quero ler na Almeida Revista e Corrigida, porque há algumas variantes aqui que nós precisamos entender o contexto e o significado daquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, diz assim: O moço, porém, respondeu: Nesta cidade há um homem de Deus, ele é honrado, e tudo o que diz acontece. Vamos até lá. Agora, com certeza, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Almeida Revista e Corrigida diz: E eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos louvores, porque Tu és o nosso Deus. Tu és Deus de poder, de graça, de bondade e misericórdia. Senhor, diante da sua santidade, nós não temos, ó Deus, uma outra atitude a não ser reconhecer os nossos pecados e suplicar por misericórdia. Estamos aqui te louvando, ó Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ó soberano Deus, fale poderosamente aqui em cada coração. E que nós saiamos da Tua presença transformados pelo Teu poder e que brilhe a Tua glória no nosso viver. E que nessa semana essa palavra, ó Deus, possa ecoar nesses corações e que nós sejamos impactados com a Tua palavra e que venhamos de forma eficaz continuar testemunhando do Teu poder e construindo o legado, através das nossas vidas, das nossas atitudes, na vida daqueles que nos rodeiam, no qual nós convivemos, no qual nós transferimos caráter. Ó Santo Deus, tenha compaixão de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, um homem, uma mulher, pode ser conhecido por várias nomenclaturas. Por exemplo, Pelé é conhecido como craque de futebol, o rei do futebol.
O Ayrton Senna, ele foi conhecido como um gênio do volante. Mas, acima de tudo isso, existe em nós, como crentes em Jesus, a possibilidade de construirmos caráter na vida das pessoas. E construir e desenvolver um legado na vida daqueles que caminham conosco. Infelizmente, nós vivemos numa crise de homens dignos, mulheres dignas, de caráter ilibado, que sirvam de exemplo para esta geração. Eu fico impactado, meus irmãos, quando eu vou ler o livro de Atos. E lá fala que Davi contribuiu com a sua geração. E essa palavra nessa noite, ela é para fazer você refletir na maneira como você tem construído o seu caráter. O caráter de Jesus na vida das pessoas. Isso é muito importante. E eu quero dizer para vocês que um verdadeiro homem de Deus serve de exemplo. É um paradigma. É respeitado pelos bons princípios. E tem um grande comportamento. A nossa geração está perdendo valores em termos de bons princípios. Muitos que antes serviam de bons exemplos estão removendo os marcos antigos. Estão quebrando os bons princípios e não servem para referência. É por isso que a palavra de Deus é extraordinária e ela cita de maneira incrível os grandes homens de Deus. E nessa noite, não poderia ser diferente quando nós falamos do profeta Samuel. Queridos, como é vibrante, como é maravilhoso você conhecer a história desse homem de Deus. Primeiro, sua mãe era estéril, não podia ter filhos. Ela era zombada, ela era criticada. A mulher do Velho Testamento que não tinha filhos, ela era marginalizada. Então, Ana, serva do Senhor, ela se derrama aos pés do Senhor. Ela vai para os pés do Senhor e implora ao Senhor no templo. E Deus percebe a sua aflição. E o sacerdote Eli pensa que ela está embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, eu estou me derramando nos pés do meu Senhor. Queridos, e a oração de Ana mexeu com o sacerdote Eli, mas a oração daquela mulher de fé tocou o coração de Deus, no qual, de imediato, disse ao sacerdote, disse para ela que o desejo dela será realizado. Então Ana concebe o profeta Samuel. Que maravilha! Que legado extraordinário! Pastor, eu sei que a sua mãe é uma mulher de Deus. Ter uma mãe temente a Deus é uma bênção. E conhecendo um pouco da vida do pastor Carlos, me fugiu o nome da sua mãe, pastor? A irmã Elci. Olha que visão extraordinária. Filho, vamos plantar uma igreja. Vamos plantar uma igreja. E eu me lembro ainda, irmãos, quando a igreja era ali, perto do campo do Goiás. Nós fomos pregar uma vez ali, aquele desafio, né, pastor? Um aluguel altíssimo, mas você no seu ideal, você determinado, você vivenciando o que a sua mãe plantou no seu coração, Deus concedeu a graça de nós estarmos num templo que é um sonho, amém, meus irmãos? Um sonho de Deus, e isso é maravilhoso. Como falta hoje homens, mulheres, que querem impactar a vida da igreja, a vida de uma sociedade. Então, profeta Samuel, assim como o pastor Carlos, nós como pastores, às vezes denominados homens de Deus, nós precisamos saber claramente a direção a seguir, através das nossas convicções em Jesus. E as nossas convicções,
elas precisam estar alicerçadas no Senhor, alicerçadas na palavra. O Senhor Deus nos aponta o caminho. E quando esses dois moços, eles vão atrás das cabras do rei Saul, e aquele moço, a Bíblia não menciona o nome, ele fala com precisão. Ele fala de um homem de Deus. E ele diz: porém, há nesta cidade um homem de Deus. Ele é honrado. E tudo o que diz acontece infalivelmente. Vamos até lá. Com certeza nos mostrará o caminho que devemos seguir. O homem de Deus aponta para Deus e aponta o caminho de Deus. Amém? E é isso que a sociedade precisa. É isso que os seus amigos precisam. É isso que as nossas famílias precisam. Um homem pode ser conhecido e reconhecido. Uma mulher, ela pode ser conhecida e reconhecida. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite: como você é conhecido? Como você é conhecida? Como as pessoas te reconhecem? Eu estou lendo um livro pela terceira vez, Oração e Avivamento, do pastor Paul Yang-Shu. Um livro fantástico, até recomendo aqui. E ali naquele livro fala de Charles Finney. Charles Finney, irmãos, era um homem de Deus, um homem que mergulhava em Deus. Certa vez, Charles Finney ia passando pelo estado da Nova York, e ele estava de trem, e o trem parou numa estação, e Finney, homem de Deus, homem de oração, ele olha para dentro de um bar, e alguns homens perdidos bebendo, ele ora por aqueles homens, e aqueles homens caem de joelho chorando, clamando o nome de Jesus. Esse também é um legado de um homem de Deus, amém, meus irmãos? Quando você passa, as pessoas sentem que você é de Deus. Um jornalista intrigado com a vida de Finney foi pesquisar sobre Finney, às escondidas. Ele observava que Finney passava horas e horas orando ao Senhor. Que extraordinário! Como você é conhecido, como as pessoas te percebem. O homem da lei, o homem de armas, uma mulher vaidosa, um homem da política, uma mulher da sociedade, da medicina, o homem da música, o homem do campo ou o homem de Deus, ou a mulher de Deus. O profeta Samuel, ele imprimia na vida das pessoas o caráter de Deus. Por isso que esse jovem, ele de maneira clara, objetiva, com muita propriedade, ele diz: há nesta cidade um santo homem de Deus, tudo que ele diz acontece infalivelmente, vamos nós agora falar com ele, certamente ele nos mostrará o caminho. Igreja amada, a vida do profeta Samuel não havia espaço para mentiras, falsas manobras. Quando ele falava, todos podiam confiar. Homem de palavra, Samuel tinha o privilégio de ser um norteador, o homem que mostrava o caminho. Ele tinha a nobre missão de mostrar o caminho a uma nação, ao povo de Israel. Ser um homem de Deus, verdadeiramente ser um homem de Deus na época atual, é um privilégio para poucos. O pastor Joel Martiniano esteve pregando aqui esses dias. O pastor Joel e a irmã Lúcia serviram no Peru. Ele contou uma experiência muito interessante. Ele disse que o vizinho dele nunca o cumprimentava. Às vezes, muito assim, um aceno. Mas o pastor Joel ficou ali um bom tempo, muitos anos. E quando ele foi embora, ele fez um culto e convidou os vizinhos. Então, aquele vizinho pediu a palavra e deu detalhes da vida do pastor Joel Martiniano.
Mas, sobretudo, ele pontuou: és um homem de Deus. O pastor arrepiou. Porque ele não percebia o quanto ele impactava a vida daquele homem. Queridos, como se forma um santo homem de Deus hoje? Como se forma uma santa serva de Deus hoje? Pode-se dizer que a origem ou construção da identidade do profeta se deu numa relação intensa, de completa dedicação a Jeová, que resultou numa determinante, numa construção de vida, de caráter. E o profeta refletia a imagem de Jeová. Em outras palavras, pode-se dizer que o profeta apaixonou-se por Jeová, amava a Deus, amava a sua palavra, e dessa paixão houve uma promoção de uma grande intimidade com o Senhor. Eu gosto muito de observar o louvor na casa do Senhor. A pessoa se entrega, às vezes ela chora, mas depois eu gosto de observar o dia a dia, se ela é apaixonada de verdade pelo Senhor, lá na sua família, com os seus. Samuel era um homem de Deus, ele era o profeta do Senhor. Interessante, meus irmãos, que ele deixa para nós hoje uma missão, nesse tempo tão difícil. Nós nunca vivemos um tempo que se faz necessário homens e mulheres de Deus, que vivam para a glória de Deus. Amém, queridos? Isso é urgente. E o profeta Samuel, ele imprimiu no coração daquele jovem uma mensagem muito verdadeira, de um caráter ilibado, de um santo homem de Deus. Eis que há nessa cidade um santo homem de Deus. Homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos nós agora lá, com certeza nos mostrará o caminho que devemos seguir. A minha oração, meu desafio a você é que você possa ser afortunado de alguém dizer essas palavras de você, amém? Lá no seu condomínio, as pessoas possam dizer: olha, aqui nesse condomínio há uma santa serva de Deus. Nós precisamos ir lá nessa mulher. Ela com certeza nos mostrará o caminho, porque ela serve a Jeová e tem Deus na vida dela, é vida na vida. O que as pessoas têm visto de nós, da igreja, queridos, como é maravilhoso quando nós inspiramos nos heróis da fé, homens de Deus. Mas às vezes nós não queremos ser homem de Deus, mulher de Deus, porque achamos que dá trabalho. Ou nós pensamos que Deus vai requerer grandes sacrifícios de você. Não, a visão não é essa. A visão é um deleite, é uma busca para a comunhão íntima com o Senhor. E isso brota um caráter santo para a glória de Jesus. Amém? A origem etimológica do termo profeta significa porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Cuja mensagem ou admoestação, ou predição, a fonte é o próprio Deus. No original, existe um termo nabi, que significa ferver ou borbulhar o coração. A igreja precisa ferver e borbulhar o coração do desejo por estar na presença de Jeová. Amém, meus irmãos? Olha essas cadeiras vazias aqui, ó. Isso aqui é uma grande oportunidade. E se você ferve o coração, se o seu coração borbulha de amor pelas almas,
Essas cadeiras devem te incomodar, as cadeiras vazias. E nessa noite, nesse dia que o pastor completa 51 anos de vida, se você ama seu pastor, se você ama acima o Senhor Jeová, você possa sair daqui com um compromisso. Senhor, me dê almas. Senhor, me faça amar as almas perdidas. Senhor, coloque no meu coração um desejo de construir um legado na vida daqueles que não te conhecem. Esses dias, irmãos, eu pedi um presente para Deus, porque o tempo vai passando. O pastor envelhece. Nós envelhecemos. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para essa cidade, não é Jussara e nem Mineiros, tá, pastor? Jataí, terra do mel. Eu falei, Senhor, me dá almas aqui em Jataí. Senhor, me dê a graça de ganhar almas aqui. E aí chega na igreja uma jovem, e o Espírito Santo de Deus me fazia olhar para aquela jovem. E aquela jovem, irmãos, é um caso raro. Teve a carreta missionária, quinta e sexta-feira agora. Pensa num trabalho abençoado, mas pensa num trabalho que dá. Acordava às 5 da manhã, ia dormir meia-noite. A igreja, nós alcançamos 31 almas para a glória de Jesus. Amém? E essa jovem Letícia, eu desafiei a igreja, falei assim, olha, vai ter a carreta missionária e nós precisamos de voluntários. Terminou o culto, a Letícia não é crente, não era. Ela falou assim, pastor, eu quero ser voluntária, eu quero servir na carreta. Eu falei, então você vai ficar na parte de atendimento, fazer a triagem. Aí minha esposa, no domingo seguinte, fala assim, olha, nós vamos fazer o Dia das Crianças e nós precisamos de voluntários para nos ajudar. Ela falou assim, irmã Gil, eu quero ajudar no Dia das Crianças. Pastor, nem crente é. E aí, irmãos, ali na carreta missionária, Deus faz a obra, o Espírito Santo atua de maneira intensa. E na hora do almoço, nós reunidos ali na nossa missão, no setor Mauro Bento, na hora do almoço, eu falei assim para a Letícia, Letícia, você está feliz? Ela começou a chorar. Ela começou a chorar, o Espírito Santo tocando no coração dela. E eu falei assim, Letícia, você já aceitou Jesus, minha filha? Ela falou, não, pastor. Eu disse, então entrega agora a sua alma a Jesus. Ela falou, sim, pastor, eu quero. Irmãos, ao meio-dia, eu ganhei uma alma para Jesus. Amém, meus irmãos? Tem crente hoje que não está nem aí para as almas, pastor. Não ama as almas. Não se importa se a pessoa vai para o inferno. Uma igreja faz a diferença quando ela se importa com o que Deus se importa. Vida na vida, vida de caráter. Pessoas que amam o Senhor. Queridos, louvado seja Deus, porque Ele levanta homens e mulheres de Deus, amém? E Ele quer levantar nessa igreja homens e mulheres de Deus que querem construir um legado, que estão construindo um legado. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, os ateus londrinos diziam, vou ao templo batista ouvir o Dr. Spurgeon, porque ele transferia vida, legado. Billy Graham impactou o mundo, levando a mensagem de Jesus às pessoas. O verdadeiro legado constrói-se no testemunho de uma vida inteira. O teu legado não será uma emenda de última hora para pagar tudo que você fez. A marca que vais deixar naqueles a quem privaste foi construída todos os dias. As pessoas percebem você. As pessoas sabem quem você é. As pessoas estão de olho em você. Então, o profeta Samuel não deixava nada de novo ou estranho na sua conduta com as pessoas. Era o percurso todo de uma vida de um santo homem de Deus.
Igreja amada, o verdadeiro legado não consiste de riquezas ou glórias humanas. Esforçamo-nos por prover o melhor para os nossos, para a nossa família. Pai deixa uma casa, irmão, carro, fazenda. Mas o que fica verdadeiramente é o que se constrói naquele caráter. O profeta Samuel, ele imprimiu e imprime nas nossas vidas um legado extraordinário. Hoje, muitas igrejas, muitos profetas estão ensinando o povo a amar as bênçãos de Deus mais do que o próprio Deus. As pessoas querem igreja que serão abençoadas, não que mostram o caminho do Senhor para eles. O maior tesouro para nós é o próprio Deus, amém? O nosso maior tesouro é o próprio Deus, amém? Vamos repetir? O nosso maior tesouro é o próprio Deus, é o próprio Deus. Igreja, o verdadeiro legado consiste de coisas eternas. Com este pano de fundo, o profeta Samuel está pronto para entregar ao seu povo o verdadeiro legado. E qual foi o legado de Samuel? Primeiro, um testemunho de obediência à palavra de Deus. A pessoa diz que ama a Deus, mas não ama ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra do Senhor. O profeta Samuel, ele construiu o seu legado, deixando um testemunho de busca de santidade e pureza. Esse homem de Deus, ele deixou um testemunho de amor ao Senhor, de amor ao Senhor. Ó, Comunidade Batista do Bueno, viva isto, viva isto. O verdadeiro legado fica inculcado nos corações daqueles que nos conhecem. Pastor, hoje você ganhou uma medalha do embaixador do rei. O embaixador falou as palavras lá para você. Aquilo ali é palavra de vida, porque você imprime no coração dele. A vida do profeta Samuel era o testemunho vivo da fidelidade a Deus. Vocês sabem que lá no fundo do coração e da alma, o que fica impregnado é quando nós transferimos afeto, respeito, compaixão, misericórdia das pessoas. Ezequiel um dia me procurou e a pessoa disse para ele assim: Ezequiel, pastor Ezequiel Brasil, estamos juntos. Aí o Ezequiel uma hora foi lá, porque ele precisava. E aquele estamos juntos não passou de meras palavras, e ele ficou frustrado. Às vezes você responde lá no seu WhatsApp, estamos juntos, mas será que está mesmo? Será que tua vida está impactando tão grande ao ponto de mostrar para as pessoas a glória de Deus e a glória de Deus ficar gravada nos corações das pessoas? Pastor Carlos, amados irmãos, o exemplo de vocês vai atrair outros para Deus. Amém? O nosso exemplo vai atrair as pessoas para Deus. Vamos repetir? O nosso exemplo vai atrair pessoas para Deus. Esse texto é fantástico, eu sou apaixonado nesse texto. Esse jovem foi atraído pelo caráter de Samuel. Tanto que ele diz assim: olha, nesta cidade há um santo homem de Deus, homem honrado é, tudo que ele diz acontece infalivelmente. Vamos nós lá, porque ele certamente nos mostrará o caminho. Um homem de Deus fala o que vive ou vive o que prega. Uma mulher de Deus foge do pecado e segue a justiça. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ter prazer na oração e na comunhão íntima com o Senhor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus é manso e é apto para ensinar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus é maduro, é madura, é instruída
é instruído para toda boa obra. O homem de Deus, uma mulher de Deus é comprometido com a palavra. O homem de Deus reflete o caráter de Cristo. O homem de Deus anda com Deus e Deus anda com ele, amém? Você anda com Deus, mas Deus anda com você. Rei Davi, o rei Saul era atormentado por um espírito mau. E aquele espírito atormentava o rei. E alguém disse assim: olha, traga alguém para tocar a harpa para o rei, para aliviar esse espírito mau. Aí um jovem fala assim: olha, eu conheço o Davi, o belemita, jovem de boa aparência, fala bem, e Deus é com ele. Amém, meus irmãos? E Deus é com ele. O que a pessoa quer ver na igreja é se Deus está nessa igreja. E Deus não habita em templo, em parede, em tijolo, em som. Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita na sua vida. E é isso que as pessoas querem ver. Infelizmente, estamos em crise de homens dignos, de mulheres de Deus, de um caráter ilibado, que sirvam de exemplo para essa geração. Aí já está aí, eu digo, não é Jussara e nem Mineiros, tá? Como que as pessoas vão lembrar de você daqui a 10 anos, aqui nessa igreja? Um crente canseira? Um crente enjoado? Um crente que dá mau exemplo? Como você será conhecido? E eu desafio aquela igreja, pastor, para que as pessoas possam entender a grandeza de servir a Deus, de servir ao Senhor Jesus. Pastor Carlos, igreja amada, continuem construindo o legado de vocês. Construção no caráter das pessoas. Você tem feito isso, pastor. Construção de famílias. Essa igreja recebe famílias. Como é bom isso. Construção da igreja. Eu, você, como pastor, às vezes tem algum outro pastor aqui, a grande missão é cuidar, zelar da igreja, que quando o noivo vier, o dono da igreja vier, encontre essa igreja santa, pura, imaculada, desejosa de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, isso é construção de vidas. Eu quero desafiar você, nesse aniversário de 51 anos, dar um presente não para o pastor Carlos, mas para Deus. E presenteando a Deus, o pastor vai ficar feliz. Amém, pastor? Senhor, quero ser diferente. Eu quero impactar aquelas pessoas que estão ao meu lado. Lá naquele condomínio, na minha casa, na minha família. Esses dias eu chorei sozinho, porque eu fui impactado com a palavra de um primo meu. Hoje ele é pastor. Ele falou assim: olha, tudo começou quando você falou de Jesus para mim. E a gente perde a noção e o significado de falar de Jesus, que ele mexeu muito comigo e aumentou a minha responsabilidade. E eu tenho dito: Senhor, tem uma oração que eu aprendi, eu gosto de citá-la e de recitá-la. Eu falo assim: Senhor, não me deixe ser vergonha e nem passar por vergonha. Ser vergonha para a igreja, ser vergonha na comunidade e passar por vergonha, porque tem igreja que passa vergonha de pastor, sabia disso? Uma igreja honrada, santa, séria, que vivam para a glória do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Nós não viemos aqui por acaso. O Senhor Jeová te ama. As pessoas precisam ver se nós amamos a Deus, mas sobretudo se Deus é conosco. Pai amado, Pai querido, no nome
santo do teu Filho Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, em nós não há dignidade, nem sequer para mencionar o teu nome santo, porque só tu és santo. Só o Senhor é Deus. E a tua palavra diz que o Senhor está vestido de glória e de majestade. Deus de amor, quantas vezes nós perdemos a consciência, a dimensão da tua grandeza, da tua santidade, da sua pureza, da sua justiça. Ó Deus, no nome santo do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que essa palavra adentre nos corações e provoque, Deus, uma revolução, uma transformação, mudança de vida para a tua glória, para o teu louvor. Pai, acima do que nós cantamos, nós precisamos expressar com a nossa conduta, com o nosso viver. Pai, levante nessa noite, nesta igreja, nessa data festiva tão especial, na vida do teu servo, pastor Carlos, ovelhas de Jesus, que queiram construir um legado, que glorifiquem o nome do Senhor. Se você ama Jesus, se você ama a palavra, se você quer ser achado como servo fiel, que vai entrar no gozo do Senhor, eu quero convidá-los que você, movido pelo Santo Espírito do Senhor, possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Que as pessoas possam dizer: nesta cidade de Goiânia, nesse bairro, nessa casa, nessa família, uma santa mulher de Deus, mulher honrada é, tudo que ela fala acontece infalivelmente. Vamos nós agora lá falar com ela, certamente ela nos mostrará o caminho que devemos seguir. Levante nessa igreja, ó Deus, homens e mulheres de Deus, que vivam para a glória de Deus. Meu querido, minha querida irmã, se é desejo do seu coração, eu quero desafiar você a se colocar de pé, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Pai, tira de mim essa vida medíocre, essa vida fria, essa vida vazia. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar, ó soberano Deus. Papai, eu te amo. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é extraordinária. Obrigado pela vida desses irmãos que se levantam, Senhor. Pai, que eles não sejam os mesmos, mas que sejam referencial de vida para a glória de Cristo Jesus. Oramos agradecidos e te rendemos louvores. Fazemos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém.